Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, mantida pelo Sindi-CT, para apresentar o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa do rádio web, que o Sindi-CT propõe esse link entre trabalhadores, o sindicato, e oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Tudo isso aqui no Clique Jornal. Jornalista Shirley Marciano, boa tarde, Shirley. Mais um dia, mais uma entrevista e cá estamos, Shirley, para bater um bolão hoje, hein? É isso aí, Paulinho. O assunto é justamente ligado a isso, né? Vamos fazer uma embaixadinha aqui? Olha, se eu soubesse fazer uma, eu já ficaria bem feliz, viu? Eu acho que você vai aprender hoje, porque você está do lado de quem conhece tudo de futebol. A Enciclopédia da Várzea do Estado de São Paulo está conosco aqui, o jornalista Walter Brazão, ele é especialista em futebol de várzea. Olha que legal, Paulinho. Imagina eu, né? Eu não entendo nada, então várzea é o que está mais próximo do meu entendimento, né? Que é aquele jogo que a rapaziada brinca na rua, no campo de futebol ali do bairro, né? Não é isso? Exatamente. Vai explicar agora os dois lados da bola. Sabe quais são? O de dentro e de fora. Exatamente, é o que a gente sabe de futebol. Mas o jornalista Walter Brazão está aqui conosco para falar desta paixão que surgiu a partir da prática do esporte em campos feitos em locais abertos, antes mesmo de haver o profissionalismo no Brasil, até pelo menos nos anos 50. E o futebol varziano era o tudo que tinha do futebol, e até que adotaram esse futebol porque o Brasil é feito de futebol. Jornalista Walter Brazão, que alegria recebê-lo aqui na Rádio CT. Boa tarde, Brazão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui na sua presença e vamos fazer essa tabelinha aí. Vamos fazer, já começou com uma tabelinha, não é? Bom, o que é os ditados do futebol? Tem o córner. O córner é o que o córner? Na verdade, são regras do futebol, né? O córner é o que se conhece popularmente como escanteio ou tiro de canto. Tiro de canto, escanteio ou córner. Exatamente. Tem a linha centroavante? Você tem no futebol as posições. Primeiro, se me permite, né? Claro. O futebol tem 17 regras. Não sabia. E algumas... Acho que nem os próprios juízes, todos, conhecem a fundo as regras, porque são um pouco complexas assim no seu entendimento. Mas você consegue lembrar das 17? No momento assim, eu não saberia te dizer, mas eu posso te dizer algumas. Claro. Né? Que tem, por exemplo, a regra do impedimento. Né? Esse é o mais comum, que é quando o jogador está à frente dos outros. Exato. Na regra do impedimento, um jogador atacante não pode ter pelo menos... Ele tem que ter pelo menos 2 jogadores à frente da bola. Então, ou seja, ele tem que ter um zagueiro e, hipoteticamente, o goleiro à sua frente. Se ele estiver à frente do goleiro somente e à frente da linha da bola, ele já está em condição de impedimento.
Se em determinado momento ele aparecer à frente do goleiro, só que atrás da linha da bola, não se caracteriza o impedimento. Puxa vida, essa é uma das 17 regras. Isso. Qual é a mais praticada? Eu acredito que a linha do impedimento é a mais vista. A mais praticada, bom, assim, a Das regra 3, que é a regra da substituição. Então, quando você diz assim, olha, o jogador está na regra 3, ele está no banco de reserva, ele é a regra 3. Olha só. Mas e qual seria a regra 1, regra 2? No momento, assim, você me pegou, mas pegou a laço, assim, mas... Mas o interessante Isso. é que a regra 3 é o banco de reserva. Exatamente. Olha, olha, a regra 3. E é muito importante no futebol a regra 3. Você começa com os jogadores, teoricamente, os titulares, né? Mas o jogador do banco de reserva é tão importante quanto, a ponto de decidir uma partida quando aquele que é teoricamente o melhor, que é o titular, ninguém entra com o pior, ele vai lá, sai do banco de reserva e resolve a situação do treinador. E tem acontecido muito disso no dúvida. futebol brasileiro. Aos 35, 40 minutos da etapa... Aos 47 minutos você entra e faz um gol e ganha um título. O Danilo, num jogo do Corinthians, aí, pouco tempo atrás, ele acabou de entrar e fez o gol contra o Palmeiras. Foi no jogo, a estreia do Palmeiras e Corinthians no Itaquerão. O Palmeiras ganhava até aquele momento. O Danilo entrou e na primeira bola fez o gol. E foi em quantos minutos do segundo tempo? Acho que 47 minutos já. Estava na prorrogação. Já estava no acréscimo. E acabou ganhando Exato. um título. Não é o título. O jogo Sim, ganhou o jogo. Empatou o jogo. Quando você pensa em Palmeiras e Corinthians, você pensa numa rivalidade assim fantástica que chega às raias do absurdo. Então, é preferível perder um campeonato, mas não perder para o Palmeiras e vice-versa. Olha só, entre os dois, Corinthians Exato. Hoje está mudando um pouco, né? O São Paulo já entrou na briga aí como rivalidade do Corinthians. Mas, não sei se você sabe, o Palmeiras é uma costela do Corinthians. O Palmeiras existe a partir do Corinthians. De desistência de grupos corintianos que formou um Palmeiras? Exato. O Corinthians ele nasceu na Várzea do Bom Retiro, ali na Rua da Graça, né? E tem a colônia espanhola, que é da Mooca, e a colônia italiana do Bom Retiro. Como o Corinthians é um time do povão, todo mundo era uma novidade e tal. Então aí as pessoas foram se agregando. E aí quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai da criança. O Corinthians entrou, era um time assim de pessoas bem humildes, e tinha a elite, que tinha o São Bento, tinha o Paulistano, aqueles outros times que disputavam a Liga Paulista, e o Corinthians queria entrar. No seu primeiro ano de participação, ele já se ouve muito bem. Aí jogaram ele para fora, porque era uma pedra no sapato. Ele teve que fazer uma nova avaliação, voltou e para ser campeão invicto em 1916. Bom, à medida... Mas aí varziano ainda. Varziano, exatamente. O profissionalismo ele nasceu em 1941, 42, por aí, nessa faixa do início dos anos 40. Mas e essa costela que é o Palmeiras? Continuando. Bom, como o Corinthians começou a ficar famoso, aí todo mundo acompanhou, tal, aí todo mundo quis ser dono, né? É assim que funciona a coisa, infelizmente é. Aí uma turma que jogaram uma quebra de braço, aquela que se jogou mais fraca, falou, então fica com o seu time aí que vamos fazer o nosso. E aí surgiu o Palestra Itália, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha, podemos repetir isso, então todo palmeirense já foi... No fundo é um corintiano enrustido. Que coisa linda que... Isso foi em 1916, ô Walter Brazão? 1913. 1913. Vamos repetir. 1914, melhor dizendo. 1914. Isso. Agora, o Walter Brazão aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, é a enciclopédia do futebol varziano. Agora, isso que você acaba de relatar para o Brasil, está escrito em algum momento na história do futebol? Ou é uma tradição do ouvir falar de o avô contou para o neto contou para o filho contou para o sobrinho e assim sucessivamente? Está nos anais da história do futebol brasileiro. E vou mais, tem uma leitura que diz que o primeiro troféu do Corinthians, na verdade, é um osso. Uhum.
estavam lá no começo da rivalidade Corinthians e Palmeiras, estavam lá os jogadores do Corinthians almoçando, chegou um aficionado do Palmeiras, viu almoçando e jogou um osso lá na vitrine lá, e aquele osso caiu lá onde eles estavam almoçando. Aquele osso, essa história eu li, não sei se é alguma coisa, Unzetti, o nome do pesquisador, é na verdade um historiador, mas se você procurar você acha isso. O primeiro troféu... Exatamente, é um osso que um torcedor lá, algum aficionado do Palmeiras jogou onde os corintianos estavam almoçando. Isso foi lá nos primórdios, lá no comecinho da rivalidade. Olha, incrível, fantástico e extraordinário, essa história está nos anais do futebol brasileiro. Sem dúvida. Que o Palmeiras é uma costela do Corinthians. Exatamente. Em outras palavras, todo palmeirense é um corintiano enrostido. Que maravilha! Os esportistas do Brasil. Muito bem, agora... Paulinho, parece que eu achei essa história aqui mesmo, olha só. Você tem essa história? Confirmado, Brazão. Quando a gente conta que o Brazão é a enciclopédia do futebol varziano, jornalista Shirley Marciano. Então, tem várias citações aqui no Google que fala que realmente o Corinthians ele ainda guarda o osso. Guarda esse osso como troféu. Guarda o osso? Como troféu. Agora, o Brazão, olha, está confirmado aí pela jornalista Shirley Marciano desse osso. Agora, eu não entendi. Ele jogou e por que se valorizou esse osso? Aquilo que podia ser entendido como uma afronta, eles tiraram assim de bandeja. Eu só posso entender assim. Poxa vida. E aí passou a ser um troféu. Está lá, segundo o que eu li, né? Ele está lá, faz parte. E eu fui, a questão de 3 anos, eu estive 5 horas lá no Parque São Jorge. Através de um site que eu tenho chamado Melhor da Várzea. Atenção, www.melhordavárzea.com.br. É um site que está obsoleto, está um pouco parado por questões até pessoal, mas tem lá, quem tiver um pouco de paciência para ver, vai conhecer algumas histórias legais, inclusive de jogadores do futebol amador de São José dos Campos, do passado, enfim. Tem algumas coisas lá que quem acessar vai gostar. www.melhordavárzea.com.br. Isso, ou melhordavárzea.com.br. Tá aqui, já está conosco aqui. Você tem até, olha que bacana. Iniciando as atividades, o blog Melhor da Várzea estará veiculando edição muito especial abrangendo o futebol amador na zona leste da capital paulista, como o de São José dos Campos. Bom, o objetivo, é claro, é homenagear o chamado futebol menor praticado na maioria das vezes em campos de terra batida da periferia. O Melhor da Várzea será destinado a um público dirigido, terá como carro-chefe a cobertura do futebol da várzea, em cujo segmento está contido um grande piriri, pororó, tal, e aí vai. O Facebook é aberto, Paulinho? O Face ainda não, mas vou abrir agora. Então, abre aí, que eu mandei pra você. Tem até a foto do osso, aí tem uma historinha, que é mais ou menos aquilo que ele estava contando mesmo. Muito curioso, tá lá no museu. Olha, é de 1918. 1918. Olha só. Deixa eu tentar aqui, então. Tá lá no Memorial do Corinthians. E tem a história do osso? Tem a historinha. Dá uma olhada aí, Paulinho. Olha, o Walter Brazão, você traz um negócio aqui incrível, fantástico e extraordinário, que é essa história do osso, que é o primeiro troféu corintiano. Olha, eu fiquei feliz de... 1918, hein, Paulinho? É isso, então, a data? Eu não saberia dizer a data, porque a data é de só menos importância no momento, né? O importante é você saber os acontecimentos, né? Que é antigo, né? Exato. Né? Quando a gente conta histórias assim, às vezes você pode errar na data, assim, isso é normal acontecer, porque eu mesmo não decoro data nenhuma. Né? Então, às vezes a gente aproxima, assim. Mas o que tem relevância é o fato acontecido, né? E aí, como você pode ver, realmente eu não estava longe da verdade. Bacana. Agora você falou de Corinthians e falou... Tá aqui, ó, causos do Corinthians,
o osso duro de roer. Está aqui, ó, a foto, o internauta não pode ver, mas pelo menos pode pesquisar na internet. Existe no Memorial do Corinthians um objeto que chama a atenção do visitante e que destoa dos inúmeros troféus ali presentes. Trata-se de um osso de boi com mais de 90 anos de idade, cujo corpo traz a seguinte inscrição: este osso é para a canja, mas não cozinhou por ser duro demais. Olha, tem lá a inscrição, bacana. Foi arremessado contra a vidraça da pensão que os jogadores corintianos estavam almoçando. Não se sabe se apenas foram torcedores ou jogadores do Palestra Itália. Sabe-se apenas que tratava-se de uma provocação palestrina, que nunca havia perdido para o Timão em jogos de campeonato. E aí acabou perdendo. Maravilha. Walter Brazão, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Você já falou do time maior, que já foi menor, e agora vamos falar da várzea aqui de São José dos Campos. Aonde é que estão os campinhos de futebol de várzea aqui de São José? Dá para enumerar, não dá? Dá para a gente lembrar alguns. Então vamos falar já. O Walter Brazão volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Olá, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a presença do jornalista Walter Brazão. Ele é especialista no futebol varziano do Brasil, mas em especial do futebol de várzea aqui de São José dos Campos. Mas antes, o Walter Brazão, ele passou pelas seleções varzianas da capital paulista, só que ninguém conhece lá. Quando você vai perguntar sobre o Walter Brazão, ninguém sabe quem é. Isso porque em São Paulo, ele tem um nome completamente diferente de Brazão, que é Mazola. É esse o seu nome lá na Isso, esse apelido, na capital? É importante dizer que eu já estou com 64 anos, né?
Esse apelido eu peguei em 1957. Por que Mazola? Porque no passado era comum, quando um jogador, se ele sobressaía aos demais, ele ganha um apelido de um jogador famoso já. E no caso o Mazola estava em ascensão na seleção brasileira naquela época, 57, 58. E eu, loirinho, e segundo o que dizem, eu destoava dos demais. E aí, esse joga igual o Mazola, tem a característica do Mazola. Aí eu fiquei o resto da vida em São Paulo, na Zona Leste, onde eu joguei futebol. Se você falar Walter Brazão, ninguém conhece. Mas se falar do Mazola... Sim. Agora... Você só exagerou um pouco, né? Eu não joguei na seleção. Eu fui jogador de destaque entre 68, 63, 74, 68, 74, na Zona Leste. Nós tínhamos um time lá chamado Real Cruzeiro Futebol Clube, que foi assim uma carne de pescoço para muitos times famosos na época. E nós não tínhamos campo, e a gente jogava sempre em campos adversários, e quando falava em Real Cruzeiro, o pessoal tremia. Cadê o Real Cruzeiro? O Real Cruzeiro, infelizmente, extinto, né? Porque, infelizmente, a história da várzea é assim. Para dar certo, você tem que ter um clube social, né? E existem os clubes daqueles que são clubes de 11 camisas. Você junta aqueles jogadores que você tem à disposição. Ao longo do tempo você vai aumentando a qualidade do time e você se torna um grande time. Isso não quer dizer que seja um grande clube, porque é uma diferença entre um grande clube e um grande time, né? Ô Brazão, agora, grande time, grandes clubes, mas o futebol varziano, ele tem revelado valores para o futebol profissional? Ainda é a vitrine do futebol? O futebol da várzea já foi o grande celeiro do futebol brasileiro. Hoje não é mais. Infelizmente não é mais, e você vê que a qualidade do futebol, ele caiu muito. Qual futebol? O futebol brasileiro em si, ele caiu muito. E por quê? Porque não se ensina a jogar futebol. Você lapida o diamante, mas você não consegue ensinar ninguém a jogar futebol. Ou você tem dom, ou você não tem. No jargão futebolístico, a gente costuma dizer assim: ou você sabe, ou você vai bater palma. Ou você joga bola, ou bate palma. Então, as tais escolinhas de futebol que o pessoal fala que existe, eu tenho uma opinião muito particular, mas eu não quero entrar no mérito da questão. Mas o fato é, você consegue fazer um grande jogador se o cara já tiver talento. Uhum. Se não tiver, não adianta. Se o cara não tiver coordenação motora para jogar futebol, ele vai fazer balé, talvez, vai jogar basquete, vai jogar vôlei, mas ele não vai ser um bom futebolista. O futebol brasileiro, ele é acompanhado do dom. Então, se o menino não tiver o dom, mas como é que vai descobrir esse talento na pessoa? Quem é que consegue enxergar o talento no menino? Olha, tem uma frase que eu peguei para mim, que não é minha, de um escritor gaúcho já falecido, chamado Menotti Del Picchia. Uhum. Abre aspas. Só o talento não basta, é preciso oportunidades. Então, a maioria dos grandes jogadores, eles estão fora do circuito. Por quê? Ou porque não corre atrás, porque não tem alguém a falar por eles, porque só jogar futebol não funciona. Tem outros quesitos, afora a qualidade do jogador, que estão incluídos. Há necessidade de um estrutural. Sim. De chegada até os clubes. É necessário fundamentalmente o QI. Que indica. Exatamente. Agora, o futebol, ele tem muita gente que tem ganhado muito dinheiro sem nem saber como é que é o futebol. Tem o craque, logicamente que tem, mas tem aquele que bate de canela na bola. Tem aqueles que chamam a bola de você porque tem intimidade, e tem aqueles que a chamam de excelência. Os que a chamam de excelência são aqueles que batem de canela na bola, eles fazem reverência para a bola. Os que sabem jogar não, ele tem intimidade com a bola, ele põe no peito, ele bate de calcanhar, ele faz pouco caso da bola. Agora, o que é o ruim, ele tem que fazer, né, a reverência para a bola. Quer dizer,
Quem tem intimidade a chama de você. Isso. Quem não tem, de excelência. E excelência. Sua excelência, Isso, a bola. você posso bater, posso ter um contato. Ô, Brazão, e você viveu 20 anos jogando o futebol de várzea lá em São Paulo? Isso, eu vou fazer só um adendo. Você comete um crime hediondo se você usar a expressão várzea em São José dos Campos. Você corre o risco de ser mais do que tripudiado. Você pode ser linchado se você chamar o futebol amador de São José dos Campos de futebol da várzea. Por quê? Porque no São José existe o glamour, ao passo que em São Paulo não. Se você vai em São Paulo, se você fala futebol amador, os caras falam, não, aqui é várzea mesmo. Os nomes inusitados que tem, por exemplo, Último Gole, Sem Miséria, Nós Não Liga, VT Velho, Dinossauros e por aí afora são os nomes assim pitorescos que eles dão no futebol na várzea. Lá em São Paulo. Em São José é glamour, porque qualquer jogador de futebol é entrevistado, sai na internet, sai no jornal, é entrevistado pela rádio, eventualmente sai na televisão. Os de São Paulo não. Até por ser um circuito muito maior, né? A aproximação com a mídia do paulistano é muito mais difícil, né? Aqui, se você quiser falar com o prefeito, você vai no 7º andar no Paço Municipal, você fala. Ou talvez você seja vizinho da casa dele. Em São Paulo, você tem que passar por um sem número de seguranças e ainda está arriscado a ele nem te receber. Olha, que há uma diferença com poucos quilômetros de... É que lá é maior, né? De distância, né? Lá é uma região da São José, fácil. Mas de São Paulo ser chamado de várzea e todo mundo bater palmas, e São José ser uma coisa que, olha, isso é um nome feio. Domingo eu trouxe, eu até vou fazer, isso não é uma propaganda, mas se você acessar o Facebook Walter Brazão, você vai ver lá o que o pessoal está falando acerca desse jogo. Domingo eu trouxe um time de São Paulo chamado Colorado do Morro para jogar contra o Grêmio Esportivo Jardim Jussara, que você conhece tão bem, claro. Do meu amigo Bré. Né? O Bré certamente não está ouvindo, mas se alguém de São José estiver ouvindo, certamente vai conversar com ele a respeito. Nós fizemos uma festa lá para umas 300 pessoas, só de São Paulo, uns 500 pessoas talvez, só de São Paulo vieram 150 pessoas, vieram lá 2 ônibus, mais um sem número de carros. Não consegui contar, não tive essa preocupação, mas foram 2 jogos, 3-3 e 4-4, regado a samba, suor, cerveja, churrasco e aquele escola de samba, veio até pessoal lá do Nenê da Vila Matilde. Não, de São Jussara. Paulo mesmo? Isso, foi um domingo assim fantástico. Agora, o Walter Brazão, São José dos Campos tem quantos times de futebol amadores? Olha, quantos times eu diria para você que tem mais de 200, mas pela Liga Municipal, pela CAF, filiados, tem uma base assim eu acredito, de uns 80 mais ou menos. A CAF disputa a 1ª e 2ª divisão, a Liga também tem 1ª e 2ª divisão, né? Que são... A 1ª divisão é chamada Elite, da qual participam, se for pela Liga, Atlético Mineiro, Eugênio de Mello. Talvez eu faça um pouquinho de confusão, porque alguns clubes, entre o ano passado, o ano anterior e o ano passado, se desfiliaram de um para entrar em outros. Mas entre Liga e a CAF, você tem Santa Rita, eu vou citar os clubes mais de chegada, assim. Uhum. Tem o Santa Rita, tem o Jardim Jussara, tem o Eugênio de Mello, tem o Jardim das Indústrias, que está bastante afastado. Tem o Novo Horizonte. Eu ouvi falar aí de um Cerejeira e Paraíso do Sol. Exatamente, Cerejeira, Paraíso do Sol. Tem o Novo Horizonte, tem o Vista Verde, tem o Real Vale do Sol, que é 4 vezes campeão amador seguido pela CAF. Real Vale do Sol. Real Vale do Sol. Tem o Atlético Mineiro dos Campos dos Alemães, tem o Santa Cruz da Zona Sul, e tem uma infinidade assim que a gente vai conversando, vai puxando, mas são inúmeros. Agora, o Walter Brazão, por que São José tem 2 entidades dirigindo a mesma coisa, que é o futebol amador? A CAF e a Liga
de futebol amador, é esse o nome? É Liga Municipal de Futebol Amador, de Futebol de São José dos Campos. A explicação é sim. O futebol amador de São José dos Campos foi um dos maiores, foi um dos mais fortes do estado de São Paulo. Tanto que, entre outros, revelou o Leão, que foi jogador da seleção do Brasil. O grande Leão Emerson Leão. Sérgio Valentim, para quem é torcedor mais antigo, também conhece, foi bicampeão pelo São Paulo. O Baiano, que jogou na Ferroviária. O Roque Júnior, recentemente, que parou de jogar. O Cris, que é o filho do Zé Carlinho, o Lance, que jogou no Corinthians. O Teodoro, que jogou no São Paulo. O Marião, que jogou no São Paulo, no São José, no Internacional de Porto Alegre. O Casemiro, que está no Real Madrid de São José dos Campos. O Ricardo Goulart, que foi vendido recentemente para a China, de São José dos Campos. O Juninho, que é irmão do Ricardo Goulart e que esteve jogando com o Beckham lá nos Estados Unidos, também é de São José dos Campos. Daria para contar na mão pelo menos uns 30 nomes que saíram de São José dos Campos. Agora, você que tem o site e que tem também essa facilidade com futebol, não faria uma seleção de São José dos Campos com os melhores jogadores de todos os tempos? Bom, esses assim são critérios, né? Então, por exemplo, o que eu acho pode ser que não seja o que você acha, né? Então é muito... Não, mas são nomes consagrados. Sim, sem dúvida. Então a gente fala daqui a pouco sobre, depois do nosso intervalo, falar o que te levou a escrever um livro sobre o futebol varziano ou futebol amador? Se completam, porque eu começo falando lá de 1957, quando eu dei meus primeiros chutes numa bola enxertada de jornal, bola de meia, né? No passado, os jogadores eles começavam a jogar assim, ó. Então a gente fala disso daqui a pouco, do livro do Walter Brazão. O jornalista Walter Brazão tem um nome, que você vai saber já o nome desse livro, que está no prelo para ser editado e distribuído para todos os amantes da bola. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E a presença do Walter Brazão, o jornalista Walter Brazão. Ele é uma enciclopédia do futebol varziano, mesmo que alguns
não gostem desse nome, mas ele é um especialista, ele conhece tudo. Ô Walter Brazão, quero registrar aqui os apontamentos que estão chegando na minha tela aqui, que estão nos ouvindo. Olha aqui, ó, pedindo para mandar um alô para o INPE DCTA aqui de São José dos Campos, olha que estão ouvindo lá, o CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que está te ouvindo, CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara. Estão nos ouvindo também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E também na Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro do INPE, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, Walter Brazão. Que bom. É muita gente acompanhando. Nossa, né? É muito bom, muito legal. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. E interessado na história do futebol amador. Em São José dos Campos é uma heresia você dizer Varziano. Futebol da várzea. E sim, tem que falar futebol amador, exatamente. Agora, o Walter Brazão, você está preparando um livro. Que livro é esse que você está finalizando para imprimir? Na verdade, sem meias palavras e falando toda a verdade, eu tenho esse livro escrito já há algum tempo, mas a gente sempre esbarra no patrocínio. Então ele está pronto, mas ele está engavetado. Até tem uma frase que eu criei para mim mesmo, né, que serve para todo mundo, né? Eu vou até repeti-la aqui. Qual é? É mais ou menos assim, ó. Ainda que pintada por Renoir, Picasso ou Dalí, uma obra de arte só terá seu valor reconhecido se exposta à apreciação. Verdade. Por quê? Porque não adianta nada você fazer uma coisa boa, teoricamente boa, e se ninguém conhece, né? Então, bom. Assim, eu me encontro assim como né? E dizem também, a história diz isso, que aquele pintor holandês, cujo nome não me foge agora, Van Gogh, ele nunca conseguiu vender um quadro na vida dele. Fala sério. Ele ficou famoso depois da morte. E o único que ele conseguiu vender para um parente ele não conseguiu receber o dinheiro. Então, isso não me assusta, né? Porque se eu não conseguir, eu não seria o primeiro. Mas infelizmente é assim, ó, o que você tem não vai resolver nada para você se as pessoas não conhecerem. E infelizmente, por conta de interesses de pessoas patrocinar, enfim, porque sem dinheiro você não consegue, isso se encontra engavetado. Embora algumas pessoas conheçam nuances assim, porque a gente conversa e tal, como uma passagem que eu tenho aqui muito interessante, por exemplo. Qual é a passagem? Esse está no livro. Está no livro. Qual é? Bom, lá para os anos 50, talvez 57, 58, existia aqui em São José dos Campos um clube chamado Bico do Corvo. É um nome bem sugestivo. Acontece que esse clube foi jogar uma vez em Paraibuna, que é uma cidade distante, talvez uns 50 quilômetros aqui de São José dos Campos. Exato. E curiosamente, esse time de Paraibuna, ele era treinado por um padre, que é uma coisa inusitada também. Diz, né, a lenda, que o padre ele sempre arrumava o jogo antes da missa, porque ao sair da missa, ou melhor, depois da missa, porque aí quando as pessoas saíam da missa, já iam para o jogo. Campo, que era do lado da igreja. Exatamente, então o jogo desse time de Paraibuna tinha que ter plateia. Acontece que nesse jogo entre Paraibuna e Bico do Corvo, o time da casa era infinitamente melhor, mas não fazia gol. Por mais que tentasse, não conseguia. A bola batia na trave, batia no goleiro, o cara furava na hora que ia fazer o gol, enfim. Vai que no momento um gaiato lá percebeu um urubu ou um corvo, seja lá o nome que se queira dar, em cima da trave do time de São José dos Campos, que se chamava Bico do Corvo. Aí o cara falou assim, heresia, olha, o corvo é o amuleto deles. Aí começaram a excomungar, na verdade o padre excomungou, né? O padre tem o poder para excomungar o corvo. E aí eles ficaram apupando a ave e tudo. A ave, na minha imaginação,
seria igual aquela que aparece lá no cinema, antes de começar os filmes, que o pessoal começa a tentar apupar para ela sair, ela não sai nunca. Verdade. Não é verdade? Então, assim, eles tanto atiraram pedra no corvo que mataram o corvo. E daí? Para mal dos pecados, ainda o time da casa ainda faz um gol contra. E o time, para a história... Depois que mataram o corvo. Exatamente. Para a história acabar bem, o zagueiro de Paraibuna faz um gol contra e o time dele acaba perdendo de 1-0. Isso foi a conta, né? Foi a gota d'água. Conclusão, naquele tempo os clubes iam para outras cidades de caminhão. Não existia essa mordomia que existe hoje. Ato contínuo, quando acaba o jogo, todos ao redor, inclusive o padre, ao redor do time de São José dos Campos, e não deixaram o time de São José dos Campos sair, a não ser que eles levassem o corvo, que segundo a imaginação deles, seria o amuleto do time de São José. Aí outro jeito não houve, a não ser pegar a ave e trazer para São José dos Campos. E aí ficou Bico do Corvo Futebol Clube? Não, o time já se chamava Bico do Corvo. Daí a associação entre a ave e o time que estava jogando. Muito bom. Boa. E essa é uma das histórias que está aqui dentro desse livro. E, olha, você está com um exemplar aqui, ele já está encadernado, tem o prefácio aqui. Quantas folhas tem esse livro? Você tem ideia ou não? Mais ou menos umas 200 páginas, porque fala do futebol de São Paulo. Eu convivi com grandes jogadores a favor e contra, tive esse privilégio, porque eu acho que assim, o ideal, talvez a palavra não seja essa, ideal, mas o importante não é você ser o melhor jogador, mas se você estiver entre os melhores, é sinal de que você não é tão pior assim. Então eu tive a sorte de jogar ao lado de grandes jogadores, até melhores que eu, evidentemente. E isso então valoriza a minha passagem, né, nos campos da Várzea de São Paulo. E então eu não me furto a falar desses jogadores. Tem fatos pitorescos, falcatruas de arbitragens, tem muitas coisas interessantes inerentes ao futebol da Várzea em São Paulo, e também conto histórias dos clubes de São José dos Campos, assim, a história mesmo, como nasceu, porque tem esse nome, porque a cor dessa camisa, que coisas importantes aconteceram e daí por diante. Olha, e o livro ele traz aqui são várias histórias que aconteceram na Várzea. Por exemplo, essa do Corvo, que aconteceu em Paraibuna, tem aqui os gladiadores, a outra aqui, o Zé da Vaca ou a Vaca do Zé. Isso, essa é importante também. Ela fala da história de um jogador chamado José, que jogou na Associação Esportiva São José lá nos anos 30. E esse jogador, ele pertencia ao Esporte Clube Corinthians Paulistas, anterior a jogar no São José. Acontece que houve um jogo entre a Associação Esportiva São José e São José Esporte Clube, que é esse que hoje é da terceira divisão. Então era um clássico local. Bom, nesse jogo aconteceu que um dos jogadores da Associação Esportiva São José fez um gol e o time ganhou do São José Esporte Clube, que à época era chamado de Esporte, por 1-0. Bom, o goleiro se chamava José e o atacante se chamava Borracha. Borracha pertencia à associação, José pertencia ao esporte, assim como era chamado o Esporte Clube São José. Bom, como acabou o jogo por 1-0, o Borracha, para colocar lenha na fogueira, falou que o José do Esporte Clube São José, o goleiro, tinha vendido o jogo. E aí eu conto a história. O presidente da Associação Esportiva São José era amigo de um tal Marcelino, José Marcelino, lá de São Paulo, que trabalhava com pecuária. Então o Marcelino pediu para o presidente, que à época me parece que era o Lineu de Moura, mandar uma vaca daqui para lá. E o Borracha, ele era funcionário do Lineu de Moura. Sim. Aí o Lineu de Moura falou: Borracha, pega essa vaca e embarca ela no trem para São Paulo. Disso se aproveitou o Borracha e falou que aquela vaca que ele desfilou lá na Avenida Nelson Dávila foi a vaca que a Associação Esportiva São José ofereceu ao São José
para o goleiro do São José deixar fazer o gol. Na verdade, mas foi uma sacanagem, foi uma brincadeira e aquilo repercutiu muito na cidade. E na verdade, eu cito aqui, assim, o gol da associação aconteceu assim. No que o Borracha vai chutar um chute forte, ele pensou que ia mandar um morteiro, mas ele jogou um traque, ele errou o chute e pegou o José no contrapé. E acabou saindo o gol. Isso. E aí o cara então aproveitou e fez aquele estardalhaço todo, né? Walter Brazão, ele é uma celebridade do futebol amador em São José, porque eles não gostam, o Walter Brazão, que chamem de futebol varziano. Não gosto. Aqui é muito glamuroso aqui. Olha, agora uma coisa, você conta aqui também a história do Marcílio Fiore, que não gostava de futebol, tinha verdadeira ojeriza, detestava, até que um dia, em 1966, por imposição de amigos, acabou na presidência do Jataí, cargo ocupado durante muito tempo pelo Marcílio Fiore. Agora, o Walter Brazão, o livro está pronto e tem história do futebol amador. É um registro vivo de histórias e lendas do futebol amador de São José? Ele fala, inclusive, ele fala dos grandes jogadores do passado, como Ozendo, como Mário Campos, como Silvio de Paula, Psica, Baranoff, tantos outros, Zezinho Frigi, do passado, e fala dos atuais também. Bom, o livro está pronto. Ele está pronto. No momento em que eu achar uma editora que esteja disposto a ajudar, eu faço alguns ajustes, até porque ele tem que seguir uma trajetória, porque hoje, o que acontece hoje também é história. Exatamente, tem que se acoplar com a realidade de hoje. Walter Brazão, nós vamos para mais um intervalo e a gente volta já no último bloco de hoje, dizendo que o Walter Brazão, ele já está no museu, é isso? Exato, eu sou funcionário do Museu do Então você fala já. Walter Brazão no museu, no último bloco aqui do Clique Jornal, falando aí desse jornalista que é um apaixonado e uma enciclopédia do futebol amador aqui na cidade de São José dos Campos. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o Walter Brazão. O Walter Brazão já militou no rádio aqui no Vale do Paraíba e sempre no quesito futebol, mas futebol profissional, viu, Shirley? Então quando você fala em futebol, uma coisa se mistura a outra, né? Várzea, profissionalismo, né? Isso, porque todo profissional ele começa num campo de futebol de fundo de quintal, né? Não necessariamente. Porque assim, no interior, né? E nós estamos no interior, você começa lá de baixo. Você então, através de... quando eu entrei, por exemplo, eu levei um calhamaço de escritos porque eu sou cronista, né? Então eu escrevo e por acaso eu tive a possibilidade de trabalhar no rádio. Mas talvez eu seja pior escrevendo do que falando, né? Nesse sentido, assim. Não estou falando que... Você tem uma expressão muito boa. Então, e aí o que acontece? A gente corre atrás, a gente gosta de fazer, então a gente vai procurar o sonho da gente. Em São Paulo, você não consegue fazer isso. Você tem que cursar lá uma faculdade e tudo, né? Então é de cima para baixo. Aqui é de baixo para cima. Ah, sim. Né? Se você tiver alguma qualidade, você pode sobreviver ou não, né? Começando de baixo. Agora, em São Paulo, certamente você não vai sobreviver, porque você não teria chance. É porque a concorrência também é muito grande. Porque a cultura, né? Então é de cima para baixo. Você tem que ter faculdade para você ter aquelas entradas, todas, enfim. E as crianças, elas começam em escolinha de futebol ou ela começa com a molecada na rua mesmo, chutando bola? Olha, eu comecei a jogar futebol em 1956 com a bola que a gente fazia de jornal. E a gente usava as meias das mulheres e colocava isso que é vontade de jogar bola, hein? E depois ainda comecei a jogar com uma bola que ela tinha aquelas costuras. É igual uma bexiga e que leva o capotão, que a gente chamava, né? E a gente aprende assim. Hoje em dia é tudo fácil, né? Ô Walter, agora, e para sobreviver, você tem o livro, militou no rádio, continua jornalista, cronista esportivo. Agora, você literalmente está no museu ou você vive no museu? Não, bom, eu já tenho idade para estar no museu, né? Eu diria assim, os meus amigos mais próximos. Mas eu há 4 anos eu trabalho no Museu de Esportes, como é... Aqui de São José dos Campos. Exatamente, Museu de Esportes São José dos Campos, que está lá na Praça Afonso Pena 29, né? A antiga Câmara Municipal. E esse Museu de Esportes de São José dos Campos, Museu de Esportes é a nomenclatura certa, ela já serviu de inspiração para outros museus que surgiram a posterior, né? Está a cargo lá do Djalma Penha, que é um museológico, museólogo, é isso? Museólogo. É isso. Museólogo. Ele é fantástico, o cara é muito bom mesmo, um cara que conhece, é apaixonado pelo que faz, né? E a gente conta a história exclusivamente de atletas de São José dos Campos, sejam quais forem os esportes, não necessariamente futebol. Agora, o São José, o futebol é presente no museu e o basquete também. Mas os outros esportes, por exemplo, futebol de salão, ciclismo, tudo isso passa pelo Museu do Esporte de São José? De ciclismo a gente não tem, porque assim, o Museu de Esportes, ele, como funciona? De doação. Então, se você pratica um esporte e se você tem o interesse, vá até o museu e leva as fotos que você tem para se tornar história. É difícil porque o museu é uma instituição que ela depende de uma hierarquia. Então, não tem pessoas que poderiam ir ficar correndo atrás, né? Então, assim, o interesse tem que ter de ambos os lados. Mas do atleta? Dos clubes, da associação, da modalidade. Então, a gente tem lá
Capoeira, a gente tem exposição de capoeira, de futebol feminino, futebol masculino, tem basquetebol, tem voleibol, isso história de 30 anos para trás, né? Hoje, 30 anos depois, já teria que ser contada a história também, mas a gente não tem por enquanto ainda. Mas é um projeto do museu que isso aconteça. E aqui saíram Pedro Ives, que foi campeão mundial de basquete, né? Universitário, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras. Tem o Edivar Simões, que jogou no Corinthians, jogou Olimpíadas. Tantos outros jogadores de futebol que eu citei também. Tem o Leandro Cunha, que é o coxinha que luta judô. Tem a Fabiola Molina. E aí, não sobraria tempo assim para a gente enumerar quais aqueles que... Mas todos eles têm produtos dele no museu? Sim. Fotos, luvas, chuteira, calção... Em algum caso, jogador de futebol, a gente tem até camisas, né? Ou flâmulas, tem troféus, né? A gente tem... O nosso acervo tem cerca de 2.000 troféus, mais ou menos, por aí. Tem uma quantidade enorme de fotos no site. E é aberto ao público? Das 8 às 5 da tarde e ao sábado das 8 às 2. Ah, então legal. Então quem não quiser paga pode nada, ir lá viu? visitar, A gente né? brinca, a gente faz assim, para entrar não paga nada, só paga para sair, mas é brincadeira. Lá entra e nós estamos lá à disposição e fazemos isso porque gostamos. É evidente que a gente ganha o salário, porque ninguém sobrevive, saco vazio não para em pé, mas a gente faz o que gosta e isso já é um ponto muito importante. Agora, tem se encontrado no Museu do Esporte os atletas aqui de São José dos Campos? Por exemplo, quem é que atleta renomado que visita o museu? Bom, já esteve lá o Edivar Simões, o Zé Geraldo, né? O Pedro Ives era também, quando estava vivo, já foi lá algumas vezes. O Golê sempre está lá, o Walter Passarinho, o Ademir Melo, quando vivo, já esteve lá. Enfim. Então, quem for lá ainda tem a possibilidade de encontrar alguém lá. Isso, e o Museu do Esporte faz uma parceria com o governo do estado e mais. A gente conta a história de futebol do amador, clubes, para o Museu do Futebol de São Paulo. Eles nos descobriram e vieram até nós e firmamos uma parceria. Então a gente conta a história através de textos de clubes amadores ou profissionais ou até personagens do futebol de São José dos Campos. Está meio parado por conta de um problema deles lá, não nosso, né? Mas então a gente está prestando também esse serviço a São José dos Campos através do Museu de Esporte para o futebol, para o Brasil, porque o Museu do Futebol é abrangente. Agora, você falou do Casimiro, que é de São José dos Campos. Exatamente, o Ricardo Goulart também. O Ricardo Goulart que está lá. E o Chumbinho também. Exato. Agora, esses jogadores de futebol que são da atualidade, tem algum material deles no Museu do Esporte? Não. Aí eu explico por quê. Por quê? Porque eu citei o fato das escolinhas. Quando antigamente, para você ser jogador de futebol, você tinha uma trajetória imensa, tantos obstáculos. Hoje o pai coloca o menino na escolinha de futebol com 6, 8 anos e ele vai até os 15. Quando ele tiver a idade de fazer um teste, ele é o primeiro da vez. Sim. Então existem várias escolas de futebol que têm convênios com os clubes grandes. Não é um comercial, mas claro, todo mundo sabe. O Moreira Esporte é um dos que faz isso, né? Bom, o Moreira é o pai de um jogador, não é? Não, é ex-jogador do São José, ex-goleiro do São José dos anos 80, mas não é anos 90. O Moreira que descobriu um jogador que foi para o São Paulo? Vários. O Moreira é um caçador de talentos. Exatamente. Ele parou de jogar, ele tem uma escolinha, né? E aí tem a Moreira, tem o próprio CTA já teve escolinha. Inclusive, um certo tempo, um curto período, eu fui treinador, porque eu também já fui treinador de categoria de base, inclusive em Campo do Jordão, lá no Abernécia. Já estive à frente, eu era auxiliar do Henrique, do João Carlos Henrique, que é do INPE, né, que era o treinador da equipe Sub-15. E eu, então, era auxiliar, fazia aquele trabalho de,
Se você é canhoto, tem que bater com a direita. Se você sobe de cabeça com os olhos fechados, você tem que abrir os olhos para saber onde você vai jogar a bola. Se você não é bom no drible, joga sem a bola. Se você é forte, chega antes ou chega depois. Então, essas nuances a gente passava para os jogadores. E tem como jogar sem a bola? Tem, lógico. Como que é? É o cara que vai receber a bola. Se você é um centroavante e você aceitar passivamente a marcação, você não joga. Então você tem que saber jogar sem a bola. Você tem que abrir espaço para o cara que está com a bola jogar a bola para você. Que maravilha, conhece todo. É verdade. Walter Brazão, hoje então o Walter Brazão, cronista esportivo, pode ser encontrado no site, como é o nome do site? Olha, eu digo para você que ele está parado, mas o melhordavárzea.com.br você vai encontrar várias coisas lá escritas que algumas pessoas acham interessantes. Fica a critério de quem lê. O melhordavárzea.com.br. Isso. No Facebook... Walter Brazão, a gente bate um papo lá. Então vamos fazer uma interação assim entre quem gostar do que a gente está falando, quem quiser conversar com a gente e tal, a gente troca experiência. É bom que se saiba, né? Não sou dono da verdade. A gente só gosta daquilo que faz, então a gente vai aprendendo. Eu aprendo com você e você me dá o retorno. Muito bem. É Walter Brazão com Z, né? Com Z. Com Z, né, Walter? Isso. Bom, e para definir essa nossa conversa, no Museu do Esporte de São José dos Campos, todos os dias a partir das 9 horas da manhã. Das 8 às 5 da tarde. É bom que chegue assim, 4h30 e tal, para a pessoa, no máximo, para a pessoa ter um tempo para ver, né? Para ver tudo aquilo lá, né? E a gente conta a história de cada fotografia, porque está ali, quando aconteceu, etc e tal. E quem for ao Museu do Esporte vai se surpreender. Quem não teve essa curiosidade, a oportunidade, vai se surpreender, eu acho que de maneira positiva. Bacana. Walter Brazão, que está lançando o livro. Qual o nome do livro? Como eu disse para você, né? Depende de algumas situações ainda, mas o nome do livro é Futebol Emoção. Aí digo para você uma coisa. Esse livro, você pode ler o prefácio, ele foi escrito em 1988. E continua atualizado. Nossa. A gente tem que fazer alguns ajustes, né? Porque não seria justo não citar os que estão agora, né? Mas tem coisas lá dos anos 30, digamos assim, rivalidade entre times de Taubaté e São José dos Campos, fala do Santaninha, do 31 de março, do Vila César, do Vila Paiva, do Vasquinho, tem o Santa Rita, Jardim Jussara. O pessoal de Taubaté tem inveja da gente, né? Sabe disso? É verdade. Eles têm uma inveja imensa da gente. Nossa. Existe essa rivalidade? Existe. Bom. Existe. Mas Taubaté tem o seu valor. É que assim, ó, ninguém fala, olha, a gente tem que usar essa expressão, ninguém chuta cachorro morto. Se alguém fala de você é porque você tem alguma importância. Que bom. A maioria dos jogadores focalizados pelo repórter que volta ao passado não estão mais na ativa. A maioria de nós nunca ouviu falar deles. Esta é uma boa oportunidade de conhecer o livro Futebol Emoção, assinado pelo cronista esportivo e jornalista Walter Brazão. Walter, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista aqui na Rádio CT. Eu é que agradeço a oportunidade, Paulo, e digo para você, viu, é uma alegria muito grande, né, poder estar em contato com os ouvintes e colocar assim no ar, né, algumas coisas que de repente estão contidos com a gente. E aquilo que eu falei para você, não adianta nada você ter uma informação e não passar adiante, né? Como que você conhece as coisas? Ou porque alguém te contou, porque você leu, porque você viu. Não existe outra forma de conhecimento, né? Então a gente não pode ser egoísta. Olha, alguma coisa interessante você conta para mim e eu conto pro próximo. É assim que funciona. Olha, Walter, muito obrigado. Fiquei muito feliz de te receber, de falar de futebol, de bater uma bola aqui na Rádio CT. Muito obrigado pela presença. Shirley, que bolão, hein, Shirley? Que bolão, né? Show de bola, como diz, Show né? de bola para esse final de semana. Vamos embora? Vamos embora, Paulinho. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o Jornal da Rádio CT. A apresentação foi aqui do Paulo Silva,
trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria da minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação Gino Genaro e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Gratos a todos pela presença, obrigado pelo clique, a presença do Walter Brazão e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.